Então a gente vai falar sobre a nossa seleção de fotos. Além disso, eu também vou passar por uma parte prática aqui, mostrar na prática como é que acontece, porque a maioria das pessoas que estavam pedindo isso estava pedindo para a gente passar pelo processo. Mas para iniciar essa live, eu gostaria de dizer aqui, então a gente vai entrar em como é feita a seleção de fotos aqui no estúdio. E então eu quero dizer que existem duas formas dessa escolha ser feita. Somente duas formas. Não existe nenhuma outra. Que formas são essas? Ou você escolhe, ou seu cliente escolhe. Só existem essas duas opções. E aí eu entro na questão de qual é a diferença entre você escolher essas fotos ou o seu cliente escolher essas fotos. E para isso, eu vou ter que contar uma coisa que acontecia lá atrás, quando a gente começou. Quando a gente começou na fotografia newborn, a gente só tinha um pacote. Um único pacote. A Andrea já respondeu que o cliente dela escolhe e a Gabi respondeu que ela é que escolhe. Então eu vou usar essas duas referências. A Gabi faz o que nós fazíamos no começo. Quando nós iniciamos a fotografia newborn, a gente só tinha um pacote com 30 fotos. A única opção que o cliente tinha era comprar com álbum ou sem álbum. E nesse caso, o que a gente fazia? Nós escolhíamos as fotos. Mas a gente tinha uma razão para isso. A gente tinha o seguinte problema, na verdade, né? Como a gente ainda tinha muita dificuldade na questão de rendimento, de fazer o nosso ensaio render mais em pouco tempo, principalmente, os nossos ensaios naquela época levavam mais tempo e rendiam muito menos fotos. Então, a gente tinha medo de deixar o cliente escolher, medo de que aquela sessão não tivesse rendido o suficiente para ele escolher 30 fotos. Então a gente escolhia. E existiam casos em que a gente tinha que fazer o que a Dani chamava de milagre da multiplicação, em que a gente tinha que pegar alguma foto e fazer ela se multiplicar, né? Por exemplo, uma foto virava duas, a outra foto virava mais duas, porque não tinha rendido o suficiente para a gente tirar fotos diferentes. E existiam casos em que acabava rendendo mais fotos e a Dani tinha dó. E aí ela mandava fotos a mais para o cliente, sem custo nenhum. Então, das duas formas, a gente sofria. Com as duas possibilidades. Fosse rendendo ou não, a gente tinha ali um problema. E o problema era rendimento. Chegou um momento em que a gente... Ah, e outra coisa. Às vezes a gente fazia... Vamos ver se eu... Vamos ver se alguém aqui já passou por isso. Às vezes acontecia da gente pegar, fazer a seleção e enviar as fotos para o cliente. E aí naquele ensaio, eu tinha feito alguma coisa, tirei a foto do bebê em alguma pose ou em alguma produção que não ficou bom, então eu não mandei pro cliente. E aí o cliente sempre lembrava daquela foto. E ele mandava mensagem falando assim: "Ah, é aquela foto que você fez com aquela tiarinha X. Eu não vi aqui". E daí, tipo, a tiara tinha ficado feia pra criança, ou muito grande, alguma coisa assim. A gente tirou uma foto, já tirou a tiara, mas a mãe vai lembrar daquela foto. Então, o que a gente fazia? A gente sofria de todas as formas. Assim, eu não via, de fato, nenhum benefício. Se eu fosse fazer isso hoje, comparando com aquele momento, qual seria o benefício de eu fazer isso hoje? O único benefício é eu escolher 100% das fotos que eu acredito estar perfeitamente técnica ou tecnicamente perfeita. Ficou melhor, né? Seria o único benefício nos dias de hoje, tá? Mas eu não faria. E por quê? Como é que eu cheguei nessa conclusão? A gente tinha sempre esse problema, ou acabava mandando mais foto, ou acabava tendo que multiplicar, raramente dava super certo, assim. Outra coisa, hoje, o nosso cliente, desde o momento em que a gente decidiu criar pacotes, a gente tinha só um pacote naquela época, desde o momento em que a gente decidiu criar pacotes, que aí a gente fez um pacote de 10, 20 e 30 fotos, desde aquele momento a gente decidiu deixar o cliente escolher por conta dessas situações, tipo, e aquela foto? Ou então, já nem lembro mais Se o quais ensaio eram. não render, por exemplo, o cliente queria contratar um pacote de 30 fotos. Não rendeu aquela sessão, o cliente tem a opção de fazer um downgrade. Escolher um pacote de 20 ou 10 de acordo com o rendimento. Já não ia ter aquele problema mais de eu obrigatoriamente preciso fazer esse ensaio render 30 fotos, porque nem sempre é possível. Então a gente acabou arrumando uma solução melhor. É verdade. E às vezes é melhor você ter uma opção de fazer downgrade do que ter que remarcar ensaio para finalizar. Então, quando a gente resolveu fazer os pacotes, a partir daquele momento os nossos clientes escolhiam as fotos.
Porém, a gente não tinha nenhum software de Seleção. desse tipo galeria, tá? Naquele período a gente usava Lightroom mesmo. E vou te contar que não foi a melhor escolha da nossa vida, mas a gente passou assim um bom tempo até ter um grande de um problema. Mais pra frente eu explico melhor o que houve. Aí beleza, isso começou a fazer mais sentido para nós, porque os nossos clientes escolhiam, né? Então o cliente escolhia a foto que ele queria e não recebia a foto que eu queria que ele recebesse. Porque senão o cliente sempre vai ficar imaginando, mas ela me mandou essas fotos, essas 30 fotos, mas será que não tinha uma dessa aqui que tá diferente? Mas essa pose que eu não gostei tanto, será que não tinha outra? Será? Aí ficava nisso, o cliente ficava perguntando de alguma coisa. Então, se o cliente tem a opção de poder escolher, ele vai ver que não rendeu tanto posicionamento, ele vai ver que não tinha uma pose diferente. Será que o bebê, sei lá, fez outra coisa e eu não vi? Enfim, não vai ficar pensando e e pedindo mais fotos, porque o cliente escolheu, ele viu como que foi. E a outra coisa é assim, ó, eu tava falando aqui da diferença, né, dele escolher ou da gente escolher, mas assim, uma das coisas que eu costumo dizer é que pra mim fez muito mais sentido quando o cliente passou a escolher. Houve uma diferença muito grande. E agora eu quero chegar na parte de como eu cheguei nessa conclusão, a conclusão de que é melhor o cliente escolher. Uma das razões é o nosso faturamento com foto extra aumentou, o nosso ticket médio de vendas por sessão aumentou em 4 vezes. Ou seja, quando a gente começou, a gente tinha um pacote de R$ 1.000. Hoje, a média de vendas, o nosso pacote aumentou um pouquinho também, né? Mas o nosso ticket médio era antes R$ 1.000, os clientes não compravam mais porque a gente não tinha opção, né? A gente não dava opção dele comprar mais foto, então era sempre R$ 1.000, ou eu não lembro quanto era o álbum naquela época, ou 1.000 e alguma coisa com o álbum ali. Era a única opção que a gente tinha. Então, e a maioria dos nossos clientes não comprava álbum naquela, eu ia falar, não comprava época naquele álbum, não comprava álbum naquela época. A maioria não comprava, só ficava ali com os R$ 1.000. Hoje, a gente tem um ticket médio de venda por sessão newborn que tem aumentado gradativamente. A gente está chegando perto dos 5.000 em venda por sessão. E isso começou a aumentar, esse nosso faturamento por sessão começou a aumentar também por conta das vendas de fotos extras. Os nossos clientes sempre acabam migrando de pacote, isso quando eles contratam um pacote menor, que a maioria das vezes que a gente vende são os pacotes maiores. Quando a gente vende algum pacote um pouco menor, são para as pessoas que não são necessariamente o nosso público-alvo, no sentido de falar mesmo de classe social. Não, eu sempre falo que o meu público-alvo é aquele que está disposto a valorizar o meu trabalho. Então, não importa a classe social, mas quando eu falo de classe social, a maioria dos clientes que acabam comprando um pacote menor são aqueles que fazem questão de fazer com a gente, mas que não teriam disponível todo o valor para gastar um pacote maior. E aí ele acaba comprando um pacote menor e coloca álbum e tal. E raramente a gente vende alguma sessão sem álbum agora, é muito difícil isso acontecer. E aí, quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Da gente perceber que faria sentido e que a nossa venda ia aumentar com isso. Foi quando deu um clique assim, falar, cara, isso realmente faz mais sentido do que nunca. Foi quando a gente teve aquele episódio, que a gente até já comentou, mas eu vou explicar resumidamente aqui, dos gêmeos, que uma mãe me ligou, eu tinha acabado de sair daquele pacote único de 30 fotos para 10, 20 e 30, e a mãe de gêmeos me ligou falando que queria fazer a sessão newborn, e eu falei, beleza, vamos marcar, os bebês já nasceram, sempre tudo que eu pergunto. E ela falou, sim, estão com 3. Eu perguntei, quantos dias estão hoje? 3 meses. E eu falei, não dá pra fazer. Infelizmente, eu não vou poder fazer, porque eles já têm 3 meses, né? E ela falou assim, olha, deixa eu te explicar a razão. Eles ficaram internados quando nasceram, ela ficou internada para segurar a gestação do 5º ao 6º mês. Eles nasceram de 6 meses de gestação. Ficaram internadinhos na UTI, só saíram depois de 1 mês. Ela só pôde pegar eles depois de 1 mês. Um deles precisou fazer uma cirurgia, então só naquele momento o médico estava autorizando ele a viver a vida normal fora da maternidade. E aí ela falou, então não foi por nenhuma razão que eu não fiz antes. Foi porque não deu.
Agora que eu tô vivendo esse momento com eles, né? Eles estavam com 3 quilos naquele momento. E aquilo foi uma rasteira em mim, assim, que eu pensei assim, cara, eu já tava dizendo não sem nem conhecer direito a história ou o porquê, né? Então eu falei assim, olha, eu vou fazer pra você com uma condição. Eu expliquei, foi a primeira vez que eu expliquei, eu não fazia bebê mais novo, mais velho, até esse momento. E foi a primeira vez que eu expliquei aquela questão da expectativa. Eu falei, eu não vou fazer nada que eles não permitam, isso já acontece com todos os bebês, mas nesse caso especificamente, eles são mais velhos, bem provável que a musculatura deles já seja um pouquinho mais desenvolvida, eles sejam mais durinhos, e pode ser que eles nem permitam que eu posicione. Se para você tiver tudo bem, eu tenho uma condição. A gente faz o pacote de 10 fotos. 10 fotos eu vou entregar para você sem sombra de dúvidas. Mais do que isso eu dependo deles. Se você concordar, a gente faz. Ela falou, tá perfeito para mim. Ela saiu de lá com 52 ou 56, não lembro exatamente, fotos. Por quê? Porque rendeu, porque eu deixei a expectativa dela bem tranquila e porque ela teve a opção de escolha. Porque se eu fosse escolher, eu teria escolhido as 10 ou as 20 ou as 30, que até então eu tinha lá aquela opção de pacote. Ou se fosse no anterior, eu teria enviado para ela 30 fotos, ou talvez até 40, porque rendeu esse ensaio, e não teria cobrado mais nada por isso. Então, a partir daquele momento, ela teve a opção de escolha, ficou com o maior pacote, a gente tinha fechado de 10, ela migrou pro de 30, pagou 26 fotos, ou 22, não lembro exatamente, fotos extras, comprou álbum, ou seja, ali eu vi uma oportunidade também. E não adianta pensar assim, ah, mas o que você vai fazer com essas fotos? Seu trabalho já está feito. Não, não está. A gente começa metade só. A gente começa a fazer uma segunda etapa a partir daquele momento, né? Vem toda a questão do tratamento de imagem, tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, não importa. Existe um processo depois. E aí vai de você ou não dizer quanto vale esse trabalho para o seu cliente, né? Dizer quanto vale no sentido, tá, beleza, eu te dou, você tá dizendo que praticamente não vale nada o que você faz depois. Porque você não tá cobrando por isso. Então, sua hora não vale nada. Na pior das hipóteses, você tá trabalhando de graça depois disso, quando você dá foto, né? Mas também não é esse o assunto. E entrando um pouco nesse assunto, e se você acaba dando foto pro cliente sem editar, o que você vai fazer com essas fotos aí? Você não me dá ela sem edição? Você vai gostar do seu trabalho sem ele estar finalizado, sem a edição, sabe? Não vai ser legal, não vai ser legal postar isso. Vai que a pessoa mostra para um amigo e daí a pessoa olha e fala, nossa, mas essa foto, né, não tá tão legal, parece que não tá finalizada. Então, isso impacta o seu nome que tá ali. Isso impacta na qualidade, enfim, né? A experiência não vai ser completa para esse cliente. Qual o maior benefício do cliente escolher as fotos? Bom, como eu já falei, ele vai ficar com as fotos que ele gosta e não com as fotos que você gosta. E aqui entra uma coisa que a Fábia aqui falou, que ela já trabalhou dando a opção para o cliente escolher as fotos, porém eles acabavam escolhendo fotos muito parecidas e muitas vezes não escolhiam ângulos ou posicionamento diferente. Mas você concorda comigo que ele estava escolhendo o que ele gostava? E que às vezes a questão... Eu falo isso, gente, porque até hoje os meus clientes quando vão... Que pena que eu não tenho nenhum álbum aqui, mas eu tenho algumas fotos. E outra coisa que acontece quando o cliente vai lá e escolhe, fala, escolheu, você olha lá, o cliente escolheu muita foto parecida, por exemplo. A Bel tem o costume de, quando o cliente termina de escolher, ela dá uma olhada na seleção de fotos dos clientes e conversa com eles, olha, você escolheu essa foto muito parecida com essa, você gostou delas? É isso mesmo que você quer? Você não quer dar uma olhadinha nas outras para ver se você pega um ângulo diferente? Porque às vezes o cliente foi escolhendo e não percebeu, não se atentou a isso. Eu tenho um exemplo aqui, não é newborn, tá? Mas eu vou usar como exemplo, porque faz sentido. Eu, Bel Ferreira, selecionei aqui essa imagem para o cliente ir lá e fazer a seleção. Quando eu cheguei nessa imagem aqui, eu não ia pegar porque ela não está bem focada. Por que ela não está bem focada? O bebê estava assim, eu estava com foco nele, ele estava rindo e se abaixou muito rapidamente e saiu esse clique, mas não deu tempo de eu ajustar ali o meu foco tão rapidamente para pegar o foco bem no olhar dele. Então, o olhar dele aqui não está focado, o foco está passando mais ou menos na roupinha dele. Mas quando eu vi essa imagem, que não está tecnicamente perfeita, porque falta um pouco de nitidez aqui por causa do foco,
Quando eu vi essa imagem, eu pensei, minha cliente vai amar, porque eu já conheço minha cliente, ela faz foto comigo desde que o bebê nasceu. Aqui ele já tá com 7 meses, 7 meses. Então eu já conheço. E eu pensei, eu vou colocar essa foto aqui mesmo assim, porque eu sei que ela vai escolher, ela vai amar essa foto. E ela não só escolheu essa foto, como pediu essa foto de prévia. Porque ela amou. Por quê? Porque é a cara do bebê dela. Ele faz isso. Independente, tá? Essa aqui tá bem focada, ó. Essa aqui não está com um super foco onde eu queria que ele estivesse. Ela não está uma foto sem foco, mas me falta a nitidez, aquela perfeição que eu busco nas imagens, que entra a questão da nitidez também, me faltou aqui. Mas eu escolhi porque eu sabia que ela ia querer essa foto. Se eu não tivesse colocado lá, ela não escolheria. E ela talvez nem lembrasse, que foi um momento muito rápido, que no momento do ensaio ela nem percebeu. Mas a hora que ela viu, e a hora que eu vi, eu falei assim, nossa, ela vai amar essa foto. E coloquei. Então é simples assim, tá? É só para entender que, concorda comigo que o cliente, ele não tem o mesmo olhar e a mesma visão que a nossa quando ele vai escolher as fotos. Quando eu falo da gente saber ângulo, saber posicionamento, uma coisa leva a outra, uma coisa influencia a outra. Quando você tem o domínio da técnica e você sabe fazer um bom posicionamento, mas não sabe fazer um bom ângulo, você não adianta. Você vai fazer uma foto que vai ficar mais ou menos e ela pode estar perfeitamente, a pose está perfeitamente bem executada, mas o ângulo não colaborou. E o inverso também vale. Você sabe fazer uns ângulos incríveis, mas a pose não tá legal. E uma coisa vai acabar influenciando a outra. No final das contas, para que serve você saber toda essa técnica, posicionamento e ângulo? O seu cliente pode até escolher as fotos parecidas, mas ele tem opção e você também tem a opção de ajudar ele na seguinte questão. Quando tem um cliente que começa a pegar fotos que eu considero muito parecidas, o que eu faço? Não é o caso aqui, tá? Eu também não tenho foto de newborn. Tô aqui com um ensaio do Benjamin. E aí, vamos pegar, aqui eu não tenho nenhuma foto super parecida que não seja essas duas aqui. Parecida no sentido de produção. Vamos só supor que o cliente escolheu várias fotos parecidas aqui e como a Fabi falou ali, não escolheu ângulos diferentes. O que eu faço com o meu cliente? Eu vou lá, como a Dani falou, no final da escolha, antes da gente finalizar de fato, eu vou e dou uma olhada geral. Às vezes tem uma sequência que ele não escolheu nenhuma foto. Vamos supor que está na pose do koala. E ele não escolheu nenhuma foto. Eu vou lá e pergunto para ele: vocês não escolheram essas fotos porque nenhuma dessas fotos aqui da sequência porque não gostou ou porque passou batido? E às vezes a mãe fala: eu não gostei dessa pose, não gostei dele nessa pose. E tá tudo bem? Não gostou, não pega. O álbum é dela. Ela vai olhar depois, não sou eu que vou ficar olhando o resto da vida. É ela. Então tá tudo bem, não pega. Agora, às vezes acontece do meu cliente começar a seleção assim, ó. Ai, deixa eu olhar todas primeiro. Aí a primeira passada que ele dá, ele já para no meio e começa a seleção dali, porque ele não aguenta. E ele esquece de voltar e olhar que esqueceu. Então tem casos em que o cliente fala: putz, eu nem percebi. E volta lá. E aí eu explico. Aí vamos supor que finjam que é newborn, tá? E que tem duas fotos bem parecidas aqui. Em relação a ângulo, né? Enquadramento, ó. Duas fotos de plano geral no mesmo prop, só um exemplo. E o cliente pegou. E eu tenho vários cortes e ângulos diferentes incríveis. Eu vou lá e falo pro meu cliente: olha, essas duas fotos que você pegou estão bem parecidas. O que você acha da gente substituir essa daqui por essa aqui de cima, ó, que tá bem diferente? Ah, faz sentido, Bel, vamos trocar sim. Agora, se eu vejo que é careta, tá, pode estar exatamente igual, mas o bebê fez uma careta diferente, uma expressão diferente, eu já entendi por que ele pegou as duas. Eu não preciso nem perguntar por que ele pegou duas fotos iguais. Inclusive, se você não quer que o seu cliente fique com fotos muito parecidas, já nem coloca para seleção, né? Porque você faz um filtro, a gente faz um filtro antes. Eu coloco, às vezes, várias fotos muito parecidas, porque tem casos em que é a mesma foto. Eu fiz um ângulo, um plano geral reto e outro bem na diagonal. Eu prefiro reto, mas às vezes meu cliente prefere a diagonal, então eu deixo essa opção para ele. A outra questão é sequência de careta, se tiver. O bebê tá exatamente na mesma pose, mas fez, sei lá, rendeu às vezes 10 fotos de caretas diferentes. E eu prefiro que o meu cliente escolha qual a caretinha que ele quer. Por quê? Porque ele vai olhar e falar: nossa, isso aqui é a cara do Miguel. Isso aqui é muito ele, eu preciso pegar.
Ou essa cara de bravo, tipo, às vezes eu olho e vejo que o bebê ficou com uma cara muito de bravo, assim. Daí os pais olham e falam assim, nossa, essa sobrancelha, ela faz isso toda hora, assim, ó, com uma cara, uma expressão forte. É a cara dela. Então, pra que eu vou deixar de colocar ali, né? Então, E para diagramar um álbum, colocar várias caretinhas ali, 3 caretinhas, 4 caretinhas diferentes, fica super legal na lâmina de um álbum e os pais amam, mesmo sendo o mesmo posicionamento. era a próxima coisa que eu ia coisa. falar. Que daí, às vezes, o cliente fala assim, Bel, eu tô em dúvida entre essa sequência aqui. Ele escolheu, por exemplo, 4, e as quatro estão em ângulos diferentes, mas tá na mesma pose. E às vezes ele acha que precisa tirar, porque, sei lá, tá, às vezes ele não entende. Então ele pergunta a minha opinião. Na mesma hora eu abro um álbum e eu tenho vários álbuns no meu estúdio, de todos os tipos de ensaio. Eu tenho álbum de smash, de acompanhamento, de newborn, e tenho álbuns diferentes no sentido, um que rendeu super e um que não rendeu tanto. Por quê? Porque nesse momento eu tenho um argumento ali também para falar com o meu cliente. Não necessariamente um argumento de venda, mas um argumento de que fica bonito, tá? Para ele não se preocupar com isso. Então eu vou lá e falo, por exemplo, vamos pegar aqui essas fotos que estão todas nas mesmas cores. E, Bel, qual será que eu fico dessa sequência aqui, ó? Eu vou lá e pego um álbum e mostro aquelas 4 fotos numa mesma página, que tá numa sequência, e falo, olha como fica incrível para diagramar o álbum. E às vezes o meu cliente ainda nem decidiu sobre o álbum. Nessa hora ele acaba finalizando a sua decisão, ou ele já decidiu, o que fica ainda mais fácil. Ó, vocês vão ficar com o álbum, olha que incrível que fica assim no álbum. E, gente, eu não falo em termos técnicos, tá? Eu não falo, olha essa lâmina de álbum. O cliente não precisa saber o que é lâmina. É só ele ver, ele já vai entender. Eu só mesmo vou lá sem e falar mostro. termo técnico. Olha que lindo, que incrível que fica isso aqui na diagramação do álbum. E aí ele fala, nossa, é verdade, então vou ficar. Não tem porquê, às vezes ele só tá numa indecisão porque ele quer tentar pensar como um fotógrafo. Normalmente o cliente que me pede ajuda, ele ainda fala assim pra mim, Bel, seu olhar técnico, qual foto dessa... Ó, eu tô entre essa e essa. Quando chega aqui, ó, eu nunca ajudo. Por quê? Porque aqui, na minha cabeça, eu sempre vou olhar pro bebê. Se o bebê tá bonitinho, eu gosto. Os pais não, os pais vão olhar pra eles. Se eles estão bonitinhos, não importa muito aqui a cara do bebê. Muitas vezes eles escolhem, tipo, putz, eu fiquei feio nessa foto. Então quando chega na foto dos pais, eu só falo pra eles, aqui eu vou deixar vocês bem à vontade e não vou opinar. Porque entra uma questão pessoal, né? Que é, eu me gosto ou eu não me gosto nessa foto. E às vezes tem mãe que não gosta de nenhuma foto com ela. Que a foto tá incrível, mas ela não está se sentindo bem. Então, pra mim tá tudo bem. E às vezes eu até dou algumas opções, eu faço cortes quando eu vou fotografar com os pais também, sem aparecer muito o rosto, para ver o que eles preferem, né? A gente teve um ensaio de uma bebê, por exemplo, a Estela, que ela fez várias caretas e foi muito legal, foi bem no final do ensaio, e que ela não rendeu foto de posicionamento. Rendeu muitas fotos com os pais, ficaram lindas. Rendeu foto de caretinha. A gente conseguiu fazer pose com ela, mas não tanto assim. Então foi um ensaio bem legal também. E aí, nesse caso, quando vai escolher, eu sempre ajudo nessas questões, tá? E aí, quando os pais vão escolher alguma coisa que eles estão muito na dúvida e falam minha opinião técnica, antes de eu dar minha opinião técnica, eu pergunto pra eles: o que vocês gostam mais? Por exemplo, às vezes o bebê tá com uma cara igual essa daqui, ó. O que faz mais sentido pra vocês? Ele olhando ou ele olhando pra baixo e rindo assim? Ai, a gente gosta mais dessa daqui, ó, porque tem mais a ver com isso. Então pronto, então é essa. Entende? Porque aqui o meu olhar técnico vai dizer pra eu pegar essa daqui, ó. Porque ela tá nítida. Não a outra necessariamente. Só que o meu olhar humano e emocional também tem que pensar que os pais que vão olhar aquele álbum o resto da vida deles, e não eu. E que tá tudo bem, sabe? Então a gente tem que saber fazer essa escolha. E aí vem uma outra questão aqui. Quando é melhor fazer essa seleção de fotos? Eu prefiro fazer na hora, assim que o ensaio acaba, tá? E tem algumas razões para eu preferir esse formato. Uma delas é que assim, ó, imagina que você acabou, quem é mãe aí fica mais fácil de compreender. Eu não sou mãe,
mas eu me coloco muito no lugar delas. E toda vez que eu converso com a mãe em casa, principalmente se tem mais alguém em casa que não é só o marido, alguém tá ajudando, ou essa coisa de visitas, tem sempre muita coisa. Nesse momento até não tá acontecendo, né? Mas vamos dizer que a gente tá num momento normal, que as pessoas visitam o bebê e fica aquela muvuca muitas vezes. E a mãe tá se adaptando àquele ambiente. É muito difícil ela ter um momento assim de 100% de paz para parar, abrir um computador e ficar olhando foto. E quando ela tá no estúdio, ela tem esse privilégio. Qual é o privilégio aqui? De já estar com tudo na mão. Tem eu, tem a Dani para cuidar do bebê enquanto ela fica calmamente escolhendo. Não tem ninguém em cima dela buzinando na orelha dela, que foto que ela escolhe, que foto ela não escolhe. Às vezes tá o pai ali, mas os dois escolhem juntos. Às vezes o pai deixa a mãe escolher sozinha. A gente tem várias situações, mas normalmente nessa hora eu pergunto pra mãe: você quer que eu fique com o bebê pra você escolher? Às vezes ela me dá, às vezes ela fala, não, tá tudo bem. Às vezes ela tá amamentando enquanto ela tá escolhendo. Às vezes o bebê tá deitadinho aqui dormindo enquanto ela tá escolhendo. E tá tudo bem. E se o bebê começa a reclamar, eu vou lá e pergunto, você quer que eu acalme? Quer que eu fique com ele? E aí elas acabam me dando. Porque elas ficam livres pra viver o momento da escolha das fotos. Além E bem disso, ali no calor da emoção, que tá mais legal pra escolher. exato. Além disso, tem o fator emocional. Qual é o fator emocional? Acabei de viver essa experiência e essa experiência está se estendendo. Ou seja, é como se... Eu nunca tive festão de aniversário. Festão do tipo 15 anos ou aquela coisa de fazer... Nem tive filho para poder proporcionar isso no sentido de esperar as fotos. Agora imagina a possibilidade de você acabar de viver um momento incrível na sua vida e no minuto seguinte você já tem a possibilidade de escolher as fotos desse momento incrível que você acabou de viver. Tá ali. E dali em diante eu já vou começar a trabalhar na edição dessas imagens. Eu começo a contar o prazo de entrega a partir daquele momento já. Então a mãe não vai demorar tanto para ter essas fotos, não vai ter esfriado esse momento. O que acontece? A mãe, ela tá vivendo cada fase. Por isso que elas fazem sessões de criança maior. Senão ela parava no newborn. Por que se eu já fiz ali recém-nascido, já vivi? Porque agora eu tô vivendo esse momento e agora esse momento passou a ser um momento incrível na minha vida. Ah, mas agora eu tô vivendo esse momento e esse momento passou a ser incrível na minha vida. Entende? Os momentos incríveis, eles vão se atualizando. Cada nova fase do bebê vai virando o momento mais incrível da vida daquela mãe. Se você esperar o bebê tá desse tamanho para entregar a foto de newborn, ela vai até olhar e falar, ai meu Deus, olha que fofo e tal, mas já não tá com aquela mesma... Meu Deus, olha, acabei de viver a experiência. Talvez ela já nem lembre exatamente tudo o que aconteceu ali naqueles momentos e tal. Entende a diferença? Então, quando você começa a fazer isso com mais rapidez, com mais agilidade, você proporcionou uma experiência, ela vai reviver aquela experiência muito mais rápido, vai começar a gravar mais aquela experiência. E cada vez que ela for contar aquela história, aquela experiência vai estar sempre fresca na cabeça dela. Por isso, o nosso prazo de entrega para o cliente é 30 dias. Mas a gente sempre entrega Só que a Bel antes. sempre edita a foto mais rápido e a gente acaba entregando antes. Para esse momento não passar, para ele não esfriar, para ela não esquecer, para não perder a graça. Então a gente sempre tenta manter essa experiência positiva do cliente. Ele aproveitar ao máximo esse momento que ele fez as fotos. Por essa razão eu gosto que o cliente escolha na hora. Agora, deixa eu rapidamente contar aqui, já que eu falei no começo, porque assim, ó, como fazer se eu não tiver um software de seleção? Você pode fazer pelo Lightroom, como a gente fazia antes, mas isso já nos deu um problema muito... Ele não foi grave, mas ele foi ruim para nós, foi bem desconcertante, desconfortável e poderia ter sido evitado. Como que a gente fazia? Como a gente já descarrega as fotos e eu passo por uma seleção no próprio Lightroom para daí... Atualmente, para daí exportar e mandar para a galeria, eu fazia o mesmo processo, só que não exportava para ir para uma galeria. Simplesmente filtrei, está ali. Aí eu falava para os pais, agora você escolhe as fotos que você quer, a foto que você gostar, clica no número 6, que daí a foto vai ficar vermelhinha. Ali eu sei que foi selecionado. Acabava, os pais iam embora, eu ia tratar aquelas imagens. Até que em algum momento, e sempre ajudei os pais, e teve um caso, uma situação, em que tinha foto com a avó. E aí a mãe pegou 2 fotos com a avó, que era praticamente igual, assim. Eu só tinha colocado lá porque a avó fez alguma cara, alguma coisa diferente, assim. E aí ela escolheu as 2. Eu falei, olha, você escolheu 2 fotos muito iguais aqui com a sua mãe.
Ah, não, mas eu gostei das duas, eu quero ficar com as duas. Tem certeza? Porque estão muito iguais mesmo, assim, mudou alguma expressão, alguma coisa. Não, eu quero as duas. Perfeito. Isso eu me recordo, assim, com toda a perfeição que eu fiz isso. Perfeito. Terminado o ensaio, a gente passou por alguns problemas, eu troquei de celular e eu não tinha salvo o número, até então não ficava no meu contrato também o número do celular do cliente. E eu troquei de celular e não estava salvo, as nossas conversas estavam salvas somente no WhatsApp. Quando eu troquei de celular, eu não tinha o backup das conversas, porque o que eu fazia? Eu ia lá e pesquisava uma palavra-chave, eu sabia que eu chegava na conversa daquela cliente, tudo porque por alguma razão eu fiquei com preguiça, provavelmente eu esqueci de anotar o celular dela. E aí aconteceu isso, troquei de celular, pensava, putz, ferrou. Mas tá tudo bem. Eu tenho o e-mail dela, vou lá pesquisar no e-mail. Toda vez que eu digitava o e-mail, aquele e-mail não aparecia, ele não filtrava os e-mails daquela cliente. E eu comecei a ficar com um pouco de desespero. E eu precisava saber se o nome da bebê tinha acento ou não. É um nome que você pode ter ou não acento. Então eu precisava saber e eu não estava conseguindo falar com a cliente. Já tinha terminado as fotos, estava dentro do prazo e eu não conseguia avisar a cliente que estava pronto. E eu precisava só do nome se tinha acento ou não, porque a gente entregava junto na época um videozinho com tipo um slideshow assim com as imagens. E aí eu consegui o número do marido dela, consegui achar o e-mail dela, consegui o número do marido dela, liguei para ele, falei: "Oi, tudo bem? Aqui é Bel, fotógrafo e tal, e eu precisava saber, preciso do contato e preciso saber se o nome tem ou não, e mais algumas coisinhas eu precisava falar com ela. Ah, ela não tá aqui agora. Você pode avisar que eu liguei? Então pede pra ela me mandar mensagem assim que ela tiver conseguido. Eu não tô conseguindo falar com ela." Aí ele falou, beleza. Passou uma semana, ela não entrou em contato. Eu entrei em contato com ela e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. E eu não tava conseguindo falar com você, né? A gente teve uma falha de comunicação. Ela falou, não acredito em falha de comunicação. Não é possível que nos dias de hoje, em pleno século XXI, tenha falha de comunicação. E eu não quis argumentar mais que eu pensei, ela tá brava, alguma coisa aconteceu. E eu falei assim, não, mas tá tudo bem, tá tudo aqui, tô te enviando e tal, só que... E eu avisei pro seu marido, eu tinha avisado uma semana antes. Ela falou assim, eu falei com meu marido, ele não me avisou nada. Ou seja, ele acho que talvez não lembrava, não sei. Mas o pior está por vir. Entreguei as fotos pra ela e ela ainda teve a capacidade de falar, olha, eu vi que você fez no prazo porque eu vi o dia que foi salvo. A gente tinha feito dentro do prazo, houve mesmo esse problema de comunicação, mas de fato, em pleno século XXI, é difícil explicar uma falha de comunicação. De fato, e quanto mais eu tentava explicar, parecia que mais eu tentava inventar uma desculpa, então eu parei. Achei melhor assim. Quando ela recebeu as fotos, ela falou assim, tem mais, tem um monte de foto aqui que eu não escolhi. E pra mim não fazia sentido escolher fotos, pegar fotos que ela não escolheu. Eu já tinha feito esse formato de seleção por conta disso. E eu falei, como assim? Essas duas fotos da minha mãe, por exemplo, aqui estão iguais. Eu jamais escolheria. Eu pensei, putz, eu não tinha como provar pra ela que ela escolheu. Porque estavam no meu Lightroom. Eu podia alterar a qualquer momento. Eu não tinha um e-mail comprovando essas imagens. Eu não tinha uma galeria que quando você finaliza, tanto você, fotógrafo, quanto o seu cliente recebem uma cópia das fotos que escolheram. Eu não tinha nada disso. Então o que eu fiz foi, eu falei, vamos fazer assim, então, você quer voltar aqui no estúdio e refazer a sua seleção? Só que a gente tinha tratado todas as fotos e enviado todas as fotos. Ela voltou, houve uma alteração de umas 10 fotos, que eu tive que tratar, 10 novas fotos, porque naquele momento ela já estava diferente. Ela já não queria mais aquelas que ela tinha escolhido, por alguma razão. Ela queria outras, e acabou que como eu já tinha tratado, já tinha acontecido tudo isso, até mandei para ela, junto com depois eu já tinha mandado um pendrive, na verdade, né, com as fotos impressas e tal. Quando ela resselecionou, eu fiz de novo, mandei um pendrive atualizado, mas ela acabou ficando com as outras fotos que eu também tinha tratado. Enfim, aí chegou o momento de entregar o álbum. No álbum foi tudo perfeito, incrível, mensagem linda, tudo normal. Depois até a gente chegou à conclusão de que alguma coisa ela estava passando naquele momento, porque não era possível. Ela foi uma cliente perfeita em todos os aspectos, menos nesse momento. Só que a partir desse momento, a gente passou a pensar em outras possibilidades. Daí a gente até falou com o advogado na época, o que a gente pode inserir no contrato e tal, para que... Aí ele deu algumas sugestões e isso nos dava muito trabalho, que era printar as imagens, tudo porque a gente não queria usar a galeria. Aí até que chegou um momento em que a Album desenvolveu o Proof, que até então a Album não tinha esses processos, e a gente passou a usar o Proof, e o cliente escolhe na hora, eu faço isso com muita rapidez, e agora é a hora que a gente vai chegar na parte prática, e eu vou explicar aqui na prática como funciona esse processo, porque é muito rápido.
A gente tem, eu deixei isso pro final, inclusive, pra vocês verem como é rápido. Agora, primeira coisa que eu faço... E uma coisa que as pessoas estavam perguntando ali, que eu vi no chat, se a gente faz alguma edição básica nas imagens para mostrar pro cliente. Nem sempre. A maioria das vezes não. Porque assim, quando a gente fotografava com a luz natural, e aí a luz oscilava, passava nuvem, saiu sol, enfim. Aí tinha que dar uma ajustada ali na luz, no ajuste ali, brilho, contraste, essas coisas, para as fotos ficarem o mais padrão possível, né? Para uma não ficar subexposta, outra estourada, enfim, para elas ficarem mais padronizadas. Mas hoje em dia, como a gente fotografa com flash, não é necessário. Então a gente mostra as fotos para os clientes sem tratamento nenhum mesmo. Eu faço só o pré-tratamento quando eu vou, de fato, editar. E mesmo quando são fotos que precisam de fusão, por exemplo, a foto do sapinho, que é fusão de imagem, aí a gente mostra as duas fotos para o cliente e fala, você pode selecionar só uma, que depois a gente pega a outra e vai fazer a fusão. Então, a gente usa esse recurso e o cliente escolhe assim, não tem problema algum, tá? E aí a gente só edita de fato as fotos que os clientes contratarem. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui e explicar qual é o primeiro processo que eu faço. Então compartilhando, ó, galera, vocês estão vendo, né? Compartilhando aqui a minha tela. Primeira coisa que eu faço, eu entro no meu site Album, já tô nele, e aí ele vem para essa parte aqui que é o painel. E aí eu venho aqui, ó, e clico em Proof. Eu tinha deixado aqui já pronto, tá? Mas depois eu venho pra cá. Aí a primeira coisa que eu faço, isso antes da sessão acontecer, tá, gente? Antes da sessão acontecer, eu venho e adiciono o cliente. Eu vou pegar a Dani aqui, eu venho e adiciono o meu cliente, tá? Então, o meu cliente aqui, no caso, é a Dani, tô com o e-mail e a senha dela... Deixa eu mudar aqui para uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvar. Beleza, primeira coisa que eu faço. Daí o cliente está ali já a postos. Eu venho aqui, nova prova de fotos e deixo tudo pronto. Vou colocar aqui live, categoria newborn. E o resto eu não vou mexer, não vou colocar prazo nem nada, porque o meu cliente vai escolher ali na hora. Beleza, não coloco marca d'água, não coloco nada, tá? Mesmo se por alguma razão eu liberar para o meu cliente escolher em casa. Aí eu volto pra cá, tá? Eu deixo essa página aqui prontinha lá antes da minha sessão acontecer e o meu cliente já vai estar cadastrado. Aí estou eu aqui com as fotos selecionadas. Ó, só para vocês terem uma ideia, vou colocar aqui um antes e depois da foto sem o pré-tratamento, ó. Então eu tenho aqui um problema de pele. O bebê tava bem com a pele mais laranja. Eu só faço isso quando eu vou tratar. O meu cliente vai ver essa foto assim, ó, tá? Ele vai ver, deixa eu colocar aqui. Ele vai ver assim, tá bom? Na cor que tá mesmo. Só se por alguma razão eu sentir que tá muito esquisito, não é o caso, aí eu vou lá e faço, mas eu acho que eu posso levar um tempo maior fazendo isso e eu quero economizar tempo. Aqui eu já tenho um filtro, eu escolhi 67 imagens, tá? E agora eu vou exportar essas 67 imagens. Eu já deixei aqui numa pré-definição do meu Lightroom, seleção, ó. Eu só clico aqui nessa caixinha e já vou clicar em exportar, não preciso fazer mais nada, porque eu já salvei isso. E isso aqui vai lá para minha mesa. Enquanto ele está carregando, ó, o Lightroom está mostrando aqui que ele está carregando. Enquanto ele carrega, eu vou abrir aqui já e continuar. Ó. Eu vou avançar, não vou deixar boas-vindas nem nada, porque eu mesma vou abrir isso aqui para o meu cliente. E aí vou clicar aqui, ó, que é para poder colocar as fotos lá. Então eu venho na mesa tá acontecendo aqui, ó, minha pasta seleção. Ah, só pra gente ver. 10h49 agora, tá? Tô exportando. Aqui eu tenho que esperar finalizar essa exportação. E ela tá um pouquinho lenta, porque eu tô cheio de coisa aberta no meu computador ao mesmo tempo, que faz com que ele fique levemente mais lento. Mas normalmente a exportação de 67 fotos do Lightroom para o seu computador no tamanho que eu escolho, a seleção, ele é muito rápido, porque as fotos estão em baixa, né? Estão pequenas. O tamanho suficiente para o cliente poder visualizar, mas não tão grandes. Finalizamos. Agora a gente seleciona tudo e vai abrir ali no negócio. Ó, ele é muito rápido. Continuamos em 10h49. 10h50. E aí, beleza. Enquanto isso, o bebê às vezes tá mamando, ou eu tô conversando com a mãe, ali fazendo isso, conversando com a mãe, e tá praticamente pronto aqui. Aí o que eu venho
assim que eu concluo essa fase de exportação aqui das imagens, subir as imagens para a galeria, acabou de concluir. Quando eu concluo, eu vou em avançar. O meu cliente aqui vai ser a Dani, eu vou enviar para a Dani. Ela vai receber no e-mail dela com a senha. Porém, ó, eu vou daí copiar esse e-mail, porém, como ele vai escolher ali na hora, eu copio o e-mail que está aqui, a senha eu já sei, uma senha padrão, vou concluir. No que eu concluí, veio aqui, ó. Eu clico nele, vou em visualizar, vou colar o e-mail da Dani aqui e a senha que eu mesma fiz para ela. E já entro para ela, porque eu não vou pedir para a Dani lá no meu estúdio pegar o meu computador, abrir o e-mail dela, colocar e-mail, senha, coisa arada, tudo para escolher, sendo que eu já posso fazer esse processo para ela sem ela precisar fazer nada. E enquanto isso, ela já recebeu uma cópia disso no e-mail dela também. Já recebeu lá que ela recebeu as imagens para escolher. E eu já clico aqui em iniciar a seleção. Olha que bonito que fica aqui o fundo, as coisas, tudo. E agora ela vai iniciar a seleção dela. Ó. Ela tem as imagens aqui, então eu falo assim, ó, tá tudo prontinho. E aí eu chamo a Dani. Ela senta aqui na mesa e eu falo, ó, aqui estão todas as fotos. Você pode ir passando para baixo para ver no geral, ou você pode clicar e ir passando aqui com a barrinha lateral para decidir, com a flechinha, e decidir. Por exemplo, gostou dessa foto? Clique em selecionar. Ah, quer trocar? Clique em remover. Ah, eu não sei quantas fotos eu escolhi. É só fechar aqui e vai começar a aparecer aqui, ó, selecionadas. E daí quando você for olhar no geral, você vai ver qual que é a foto selecionada. Depois, se você quiser trocar, eu prefiro essa, seleciona essa, remove essa, por exemplo. Então, é bem simples, fica bem à vontade e se precisar de qualquer coisa, é só me chamar, beleza? Beleza, tá feito. E aí, vamos supor aqui, vamos pegar, selecionar as imagens aqui, só para eu explicar para vocês como é que finaliza. Vamos colocar aqui 12 fotos só para a gente mostrar. Aí eu vou em avançar. Primeiro eu venho e olho toda a seleção, tá legal ou não tá legal, dou minha opinião. Vou em avançar e finalizo, tá? Deseja enviar mensagem para a Bel? Não, porque eu tô ali junto, já sei que não preciso de mensagem nenhuma. Então não preciso enviar. Beleza, finalizou. O que acontece aqui? Quando finaliza, primeiro eu recebo o e-mail da cópia, que é esse exato e-mail que ela vai receber para iniciar a seleção. E logo na sequência eu recebo o e-mail aqui que ela já concluiu a seleção. Quando ela conclui a seleção, o e-mail vem para mim e aparece assim, ó. Aí você vem, ou você seleciona tudo aqui e copia, ou você clica aqui em copiar, no caso do Lightroom, né? Aí você vem para o Lightroom, vai vir aqui em biblioteca, já está, atributo, já está também, texto, nome do arquivo, contém e cola. Quando eu colo, eu tenho todas as fotos que a Dani selecionou. Aí eu vou lá e mudo a cor aqui. Essas fotos estão azuis. Eu vou mudar para vermelho, que daí eu sei que os vermelhos são as fotos que eu tenho que selecionar, que eu tenho que tratar. Por exemplo, aqui, ó, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, é super simples. E aí, o que acontece? Aqui você tem uma prova de que essas são as fotos que o seu cliente escolheu e ele recebe um e-mail dessa forma também, para ele entender que fotos ele escolheu, beleza? Então, é bem simples, ó. 10h54 eu expliquei todo o processo, inclusive como você já fazer a sua seleção lá no Lightroom. A gente não levou 5 minutos, até esqueci de contar, mas o processo de subir as fotos para a galeria levou até menos tempo, né? Levou 1 minuto. A gente era 10h49, 10h50 as fotos já estavam na galeria. Então, só para vocês entenderem que o processo é rápido. O tamanho da imagem que vai para o proof, deixa eu olhar aqui, ó. Eu coloco aqui, ó, aresta longa, 900 pixels por 180 de resolução. E aqui tá na qualidade 60, tá? Ela até pode estar em 100. É que salvou aqui em 60, mas tá suficiente para o meu cliente ver no tamanho que vai abrir ali para ele, sabe? Na galeria. Então, é isso. Daí eu salvo isso como uma pré-definição aqui, ó. Quando você faz uma definição aqui, você clica em adicionar, ele já salva aqui. Então, quando eu vou exportar, eu clico ali, exporto e aí fica mais fácil. E ele já vai direto para minha mesa, porque eu escolhi. Depois que isso acontece, o que eu faço? Eu venho aqui na minha mesa e deleto.
porque eu não preciso mais dessa pasta. Só que as pessoas não estão vendo essa parte, né? Você Ah, tá falando. desculpa, gente. Meu Deus, eu tô mostrando um monte de coisa aqui e não tô falando. Eu devia ter falado isso antes, né? Ó, voltando aqui, ó. Eu clico aqui e quando eu vou exportar a imagem, eu vou aqui, ó. Aresta longa, 900 pixels e resolução 180 pixels por polegada. Tá? Esse é o tamanho. E na qualidade aqui tá 60. Ele pode estar em 100, mas ele tá em 60 e tá tudo bem pra mim. É porque eu tava falando isso já, mas esqueci de compartilhar a É que tela. eu achei que você só ia falar isso. Não sabia que você ia falar mais coisa. Não, mas tá tudo Bem bem. te avisar. Então é essa configuração pra vocês verem, beleza? E é isso, gente. Simples, né? Rápido, fácil, eficaz, não dá problema. É muito bom. Então eu super aconselho. Depois, se vocês quiserem, eu acho até que eu não sei se o Proof tem versão de teste, mas acredito que deve ter. Dá para testar, dá para ter uma noção de como funciona. E atualmente o Proof também liberou um esquema de aprovação de layout de álbum por lá, então facilita também a vida. A gente está começando a fazer e ajuda bastante. Então, esse é o formato que a gente usa para fazer a seleção de fotos no estúdio, tá? É dessa forma que a gente passou a utilizar, então a gente já explicou aqui tudinho o porquê, como e de que forma a gente faz e os prazos que a gente faz tudo isso. Então é rápido, é simples e a partir desse momento eu tô liberada para começar a trabalhar na edição das fotos. Porque o cliente já escolheu tudo, né? Então não vou precisar enviar isso para ele, esperar um prazo para ele escolher, às vezes pede mais prazo. Eu tenho os meus clientes normalmente falam para mim que gostam desse processo, porque falam, ai, que bom que já é aqui, que já resolve, você ajuda, porque as fotos do meu casamento, já casei faz 2 anos, 3 anos, não escolhi as fotos ainda. Imagina só. Eu acho meio tenso, assim, mas isso é um formato de trabalho, tá? Não tem nada de errado com a forma que você usa. Estão me perguntando se eu indico o Proof mais que o Celpix. Eu uso o Proof porque eu uso todas as ferramentas da Album, então para mim tá tudo interligado, é muito mais prático, tá? Eu uso o site, eu uso o CRM, eu uso o Proof, eu uso o AR, eu uso o Design Box e tá tudo interligado, para mim é muito mais simples, né? Tá tudo no mesmo lugar.